Challengers! Salve, amigo colecionador, bem-vindo mais uma vez ao canal Autobotio. Muito feliz em fazer mais esse registro, né? Eu tô fechando a segunda wave de Street Fighters da Jada Toys. Hoje eu quero mostrar pra vocês as minhas impressões sobre o Bison. Não, sobre o Vega. É Vega ou é Bison? Esse personagem muito interessante e que, mesmo sendo um ditador megalomaníaco extremamente cafona para os padrões de hoje, ele continua sendo um cara muito respeitado como o último chefe de Street Fighter 2. Quando esse jogo foi lançado em 1991, o Bison ele era o último chefe, ele era o último desafio que você enfrentava para poder dizer que realmente fechou o arcade, você enfrentou todos os vilões. Então, junto com ele tinha o Balrog, o boxeador, na sequência o Vega, espanhol, você vinha o Sagat, que já era conhecido do primeiro Street Fighter. E aí sim, você passando por esses caras, você teria que enfrentar o Bison. Vega. Pô, Bison ou Vega? Para com essa história sobre a confusão desses nomes, ela não é novidade pra ninguém. Mas eu quero também deixar isso registrado aqui no meu canal a partir das minhas impressões. O que acontece? Esse jogo da Capcom, ele é original japonês. Esses personagens originalmente foram criados dessa forma. O primeiro lutador que você enfrentava, o boxeador, é o Mike Bison. Na sequência você enfrentava esse espanhol chamado Balrog. Aí sim você enfrentava o Sagat, que de todos eles ele não teve alteração do seu nome. E então no final você enfrentava o Vega, ou Veiga, como o pessoal costuma falar. O problema começa a aparecer quando a Capcom americana decide fazer uma versão desse jogo para poder circular dentro dos Estados Unidos. Eu não acho que houve de fato um processo movido por ninguém, porém eles decidiram fazer essa mudança por achar que o próprio lutador Mike Tyson ficaria ofendido ou isso poderia gerar um problema de direitos autorais, de uso de imagem ou algo parecido, por conta do nome do boxeador ser Mike Bison. Aí a gente entra naquela questão, uma paródia, né? Eles podem ter colocado esse nome por paródia ou até mesmo para poder atrair público para o jogo. Então, se você que é muito jovem não conhecia a história essa parte da história de Street Fighter e tá achando que os nomes foram trocados por algum tipo de superstição ou algo muito mais fantástico, não. Foi só por essa confusão idiota mesmo. Então ficou organizado desse jeito. O último chefe ficou com o nome do boxeador, o boxeador ficou com o nome do espanhol e o espanhol ficou com o nome do último chefe. Entenderam? Isso me irrita! Então vamos lá. Quando o pessoal começou a aprender a jogar mesmo, ficar bom, e já passou a ser muito comum você sempre chegar no Bison, enfrentar e muitas vezes até vencê-lo, né? Quando você também não estava sendo tirado para bater um contra ali, você conseguia jogar a sequência inteira até chegar nele, o pessoal começou a falar, pô, a gente não vai poder ter uma versão onde a gente possa jogar com esses caras, eu quero jogar com o Sagat, com o Vega, e enfim, né? Foi então lançada a versão Street Fighter 2 Champion Edition. Aí sim você passa a poder acessar todas essas figuras, esses 4 chefes adicionais. Aí o pessoal descobriu ali o Bison, e como o jogo ainda estava em aprimoramento e tal, cara, era um inferno. Quem botava o Bison acabava conseguindo ganhar muitas vezes as lutas, porque o Psycho Crusher, aquele golpe dele, que é como se ele fosse um cometa, mesmo que você defendesse esse golpe, no momento em que ele terminava, o cara que tá jogando com ele simplesmente ficava apertando ali algum golpe de soco, né, seja o forte ou o médio, e já desferia aquele agarrão. Aí isso ia seguindo até o final da luta, cara, porque no momento que o teu boneco levantava, você já tava tomando um outro Psycho Crusher na defesa e na sequência ele te agarrava. Foi terrível isso, foi um pouco chato, demoraram para poder pegar a manha, por isso que na sequência foram saindo várias versões corrigidas com vários apóstrofos até chegar nas versões que nós temos hoje. Como eu já falei a respeito de Street Fighter 3, a maioria dos personagens foram retirados. Ali você só tem acesso ao Ryu, Ken e o Akuma, né? E não sei se tem algum outro, mas Bison também não tem, o último chefe é outra coisa. E o Bison retorna, né, no Street Fighter 4, cara. Aí realmente o personagem atingiu um nível absurdo, e daí pra cá ele só vem ampliando e se tornou um personagem extremamente competitivo. Ele fez parte também de Street Fighter 5 e agora recentemente ele foi lançado como personagem adicional para o Street Fighter 6. Aí a coisa realmente chegou no ápice da coreografia. Eu ainda não tive a experiência de jogar o Street Fighter 6, mas estou sempre acompanhando na internet as competições e é realmente uma obra de arte, cara. Coisa que eu já falei no vídeo do próprio Dawson. Assistir as coreografias e a maneira como eles fizeram a movimentação dos personagens é sensacional. Poder ter esse clássico, né, de Ultra Street Fighter 2 na minha coleção me deixou muito satisfeito e vamos então falar do que eu achei do boneco. Afinal de contas, eu estou fechando essa segunda wave. O wave essa que começou com o Ken, pelo menos para mim, né, a primeira figura que eu peguei dessa wave foi o Ken. Na sequência eu peguei o Dawson e fechando agora com ele, o Bison.
O que eu acho muito legal nessas figuras da Jada por enquanto é que você nota que o Bison ele tem um volume plástico de material mais empregado no próprio boneco, tem a questão da capa, que é um acessório a mais, cabeça extra e mão, mas mantém o preço, né? Ele não é vendido como uma figura deluxe, por exemplo. Ele tá no mesmo valor do Ken Ryu, o próprio Dawson. Tô achando isso bacana. Será que eles vão manter isso com o Sagat, o T-Hawk, o próprio Honda? Eu fico curioso com relação a isso, porque a caixa segue sempre o mesmo padrão, o mesmo tamanho. O que muda mesmo é aqui a configuração, explicando a origem do personagem. E aqui, que é a carinha clássica, quando a gente jogava na época, era assim que aparecia a fotografia dele na tela de seleção de personagens, o próprio nome. Aqui na parte de trás a gente já vê ele com uma pose específica, né? Uma pose do personagem, do próprio boneco, não é um desenho nem nada. Então já está se vendo que quando abrir a caixa aqui, o que está por vir é algo muito legal. Os backdrops dessa linha seguem cumprindo muito bem a sua função de ilustrar o cenário de fundo das figuras. Isso proporciona para a galera mais criativa aí boas fotografias e boas imagens para poder enriquecer esses bonequinhos que estão fazendo aí um tremendo sucesso com a turma. Aí, um par de mãos extras, e é bem legal porque combina com esse jeito psicótico dele, né? Estamos falando de um ditador megalomaníaco e essa mão tem tudo a ver. Essa cabeça extra aqui com fúria tem tudo a ver, inclusive, com a fisionomia original dele no jogo ali do Super Street Fighter. Esse efeito aqui, que pode simbolizar ali o início do Psycho Crusher, que é o golpe principal dele, como também aquele golpe aéreo que ele aplica quando voa para cima da cabeça do oponente. E esse par de ombreiras suplementares para você colocar onde fica a capa. Mais uma personificação, na minha opinião, não sei para vocês, de uma figura perfeita que representa esse clássico de Street Fighter, né? Que é aqueles modelos antigos, baseados no primeiro Street Fighter 2, né? Que teve várias versões subsequentes. Mas esse boneco aqui, cara, tá perfeito para representar essa figura desse megalomaníaco, o Bison. Cara, gostei muito. A capa aqui, para essas versões, ela tem muito a ver com o momento em que ele se apresenta para o combate. Você vê, quem lembra, no momento que vai iniciar o round, ele tá com a capa e na sequência ele tira. Isso não quando você vai jogar, e sim quando você vai enfrentar ele como o último chefe da partida. O boneco é bem pesadão, quer dizer, não economizaram em borracha aqui. A capa, né, para uma surpresa bacana, ela é toda em tecido e tem uma armação aqui por dentro para você poder ficar dando formato a ela da maneira que você quiser. Porque esse tipo de cara, assim, de vilão, a capa quanto mais esvoaçante, mais proeminente, mais atenção chama e combina com a posição que esse cara tem, né? Quem já segue o canal aqui há bastante tempo sabe que eu tenho fixação por personagens que não têm a íris ocular, né? Você só vê essa mancha branca, principalmente vilão. Isso faz com que a figura fique mais enigmática, mais sinistra, né? Convenhamos, né, cara? O Bison, ele é muito cafona, né? Ele é uma figura, um vilão bem brega dos anos 90, né? Aquela ideia de dominar o mundo, né? E o cara funciona bem até hoje. Hoje os vilões estão querendo ficar cada vez mais inteligentes, sabichões, mas quem manda na parada mesmo e quebra o pau na hora do round é o bregão do Bison. Eu vou tirar a capa aqui pra gente poder mexer mais nas figuras e colocar os outros acessórios. Para isso, vem aqui um manual junto com a figura para te mostrar como fazer isso da maneira certa. Espero que eu não faça nenhuma lambança aqui. Até que sai fácil. Vamos ver esse outro aqui. Também saiu bem fácil. Ele é bem simples, tecido bem acetinado, liso. Parece que vai durar bastante. É interessante que ela tem uma coloração diferente, né? A luz reflete nela de forma diferente, dependendo do lado que você colocar. Para evitar que a gente se engane, aqui vem dizendo de que lado, né? Aqui no caso left é a esquerda, right que é o lado direito. Então deixa eu colocar aqui. Bom, parece ter encaixado direitinho. Aqui também acho que encaixei legal. Se cair durante o vídeo não tem problema. Mas aí, agora ele tá
no modo combate, pelo menos na versão, né, de Street Fighter 2 World Warriors até chegar em Super Street Fighter. Ele começa a usar para combate a capa durante os rounds, quando você é apresentado ali a versão japonesa de Street Fighter Zero e Street Fighter Alpha, que é o mesmo jogo, só que na versão americana. Legal que tem essa movimentação do plástico aqui por dentro do braço, da ombreira, justamente para facilitar o uso da mobilização dos braços dele. Tem essa articulação borboleta que funciona bastante, ela parece discreta aqui pela frente, mas atrás ela pode ser bastante explorada por quem está querendo fazer poses com a figura. A cabeça também tem uma ótima movimentação, mexe bem mesmo, dá para fazer bastante pose, inclusive o próprio Psycho Crusher, movimentação de tórax com abdômen. O giro é um pouco durão aqui, movimento de quadril, perna, coxa girando, bem Marvel Legends mesmo, né? O joelho até que dobra bem, ó, apesar de toda essa parte da armadura dele aqui, não impediu de fazer o movimento. O pé é que é bem limitado a movimentação. Não, mexe bem, tô enganado. Aqui, dá pra mexer bem sim. Ele não é tão fácil de mexer nessa posição de baixo pra cima aqui. O resto ele mexe legal, o giro do pulso, tudo certinho. Vamos ver então a troca da cabeça. A primeira parece sempre sai fácil, né? Com o Ryu é a mesma coisa. Vamos ver se ele é tão ruim de colocar a segunda quanto foi o Ryu. Nem tanto, até que foi bem. Então, tá aqui o cara já bem invocado. Antes de experimentar o outro par de mãos, vamos botar aqui o efeito do Psycho Crusher. Ah, que legal. Encaixa bem, deve dar para usar nos dois punhos, creio eu. Sim, perfeito. Trocar a mão do psicopata para cima, aqui para baixo, para você fazer uso disso. Aí no caso aqui, deixa eu ver, se colocar o punho aqui do Psycho, será que dá para juntar aqui, ó? Que geralmente ele segura assim, né? Para poder fazer uso. Olha, dá para explorar bem, cara. É um bonequinho interessante para fazer pose. Vejo coisa boa aí para frente. Então tá aí, ó. Esse megalomaníaco, esse ditador incontrolável, na sua pose mais impetuosa. E como sempre costumo dizer, de resto aqui fica tudo a cargo da sua imaginação. Você vai fazer uma boa exploração dessas articulações que essa figura possui para fazer o máximo de poses possível. Quem joga Street Fighter sabe como esse cara tem, como ele se move durante o combate. A variedade de movimento aqui para poder fazer pose com ele é gigantesca. Vamos ver se eu consigo explorar bastante essas possibilidades. E bom, meus amigos, é isso. Mais um vídeo muito contente com essa linha da Jada Toys, essa coleção de Ultra Street Fighters 2, fechando agora a segunda wave, começando aí com o Ken, na sequência o Dhalsim e agora o Bison. Estou muito satisfeito com a figura, gostei a beça, achei ela ótima para poder fazer poses e explorar o máximo que eu pude daquilo que eu lembrei a respeito do jogo e já me preparando para a próxima wave que está por vir, né? Nessa última feira dessas de cultura pop foi mostrada uma série de imagens a respeito de todas as figuras que já estão ali predestinadas ao lançamento, então tudo indica que a gente vai conseguir terminar essa coleção. Fiquei muito feliz com essa notícia, mas a próxima wave tá aí, é o Guile, a Cammy e o DJ. Vai ser sensacional, cara. Essa coleção realmente está muito inspiradora e com um precinho, ó, muito legal. Eu sou Marcelo Ormond, sempre compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!